Olá pessoal, tudo bem? Olá Nayara. Estão me ouvindo bem? Se alguém puder avisar, eu agradeço. Olá pessoal. O som está bom? Ok? Valeu. Bom pessoal, então hoje eu trouxe, vai ser praticamente mais uma conclusão assim da parte de ansiedade, que amanhã vai ter live, mas já vai ser sobre um outro assunto, depois a gente conversa. E eu quis trazer um psicólogo, também aluno do Dr. Ítalo, conheci ele aqui no Instagram, e eu vou já chamar ele que ele já está aqui. Tá entrando. Olá José, tudo bem? Tudo bom? Prazer, viu? Prazer é meu aí. Alguém tão capacitado que tem nos ajudado muito também a levar até para o nosso consultório a importância de uma alimentação adequada e principalmente da suplementação. Obrigado, valeu. Se conheceu aqui, né? Se conheceu aqui no Instagram mesmo. Na verdade, é a Sim, primeira vez que a gente se fala, né? A gente só trocou mensagem. E é ao vivo a primeira vez, né? primeira vez. Você fez o curso do Dr. Ítalo também, né? Em julho do ano Do ano passado, aqui em São passado, Paulo, São Paulo. isso, Em fiz o julho curso foi, dele. foi o segundo? Não, acho que já era a 11ª turma, acho. Ah, tá. Entendi. Ah, o ano passado, é verdade. É que já começou faz tanto tempo o curso, né? Já tô. Mas bom, Sim, então a gente vai tentar conversar hoje como que tanto a nutrição, né, pode influenciar na ansiedade, né, para o seu público, né? E eu gostaria muito que você falasse para o meu, né, como a psicologia pode influenciar nesses transtornos de ansiedade, nesse estresse que a gente está vivendo hoje em dia. Você pode, assim, tentar definir aqui para o meu público o que seria ansiedade do ponto de vista psicológico? sim. Na verdade, há muitas abordagens teóricas dentro da psicologia. Mas assim, a abordagem que mais me agrada para falar a respeito da ansiedade é tratá-la como uma reação fisiológica. Então, muitas pessoas elas vão dizer, eu quando estou ansioso eu sinto uma queimação, né, aqui no esôfago, eu começo a tremer, eu começo a suar frio. Então, seria primeiramente uma reação fisiológica, né, do organismo. Mas para que essa reação fisiológica? Então, um pouco antes de entrar aqui na live, eu fiquei ansioso. Foi uma reação fisiológica, né, de, puxa, o que será que vai acontecer, como será que vai ser, o que a gente vai falar, que assunto vamos iniciar. Então, todas essas coisas, elas vêm através da ansiedade como um sentimento, aí vindo, né, propriamente aqui na nossa cabeça, através da nossa reflexão. Então, eu estou ansioso para saber o que eu vou fazer. Então, eu começo a me preparar. Então, eu peguei alguns livros ali, alguns artigos aqui, e falei, opa, eu estou meio preparado para iniciar essa live. Né? A ansiedade ela tem essa função. Então, Muito ela é bom. algo muito importante. É como se fosse uma defesa do organismo. É algo Eu vou viajar necessário, né? amanhã. Sim, vou É algo viajar amanhã, eu necessário, você preciso precisa se arrumar minha preparar, mala. né? Pô, Sim. exato. Então, o grande problema é que hoje nós temos um grande nível de ansiedade patológico. E por vários fatores. Mas se a gente pode exemplificar alguns, a gente vai colocar aqui, por exemplo, o excesso tecnológico. Pensa o quanto a gente tinha dificuldades antigamente para se alcançar objetivos e quanto hoje isso está mais fácil. Né? Uma criança de 6, 7 anos, ela não conhece coisas que nós conhecemos na nossa infância, como, por exemplo, esperar o horário para assistir o seu desenho favorito. Ela só pega o celular e vê quantas vezes ela quer.
ou de repente esperar a semana toda para comer alguma coisa, porque o carro, né, do sorvete passa uma vez por semana. Não, hoje em dia está tudo muito fácil. Então a nossa tendência é muito grande de querer as coisas rapidamente. Isso acaba gerando uma ansiedade mais patológica. Porque toda hora a Claro, gente está se grosso modo. preparando, né? Se a gente pode ter uma coisa, vários estímulos, né? Então toda hora a gente está se preparando para vários estímulos, né? Então a coisa começa a ficar crônica, né? Exatamente. Pensa lá nos ramos, né? Uma árvore que ela começa a ter diversos ramos. Uma ansiedade patológica é quando você pega um desses ramos e começa a imaginar as possibilidades sem fim, né? E as possibilidades criadas a partir das primeiras possibilidades que você imaginou. Quer dizer, para onde vai a mente do indivíduo a partir da hora que se coloca nesse foco de resolver um problema que às vezes eu nem tenho, né? Muito bom, muito bom. Uma pergunta que me fazem aqui, eu até fico assim, é difícil para mim como nutricionista responder, né? Eu não tenho toda essa base teórica, embora eu trabalhe com transtornos de humor, né? Mas o pessoal fala, quando que a coisa passa de uma ansiedade fisiológica, vamos dizer assim, né? Que é essa coisa normal de preparação, para uma coisa que não, a coisa está errada, né? Uma coisa que já está ficando parecido com uma doença. Você consegue pegar esse limite Sim. assim? Uma ansiedade patológica é aquela que nos trava, que impede a ansiedade de ter a sua função natural. Então eu estou tão ansioso, mas tão ansioso que eu não consigo chegar até o celular para a gente começar a nossa live. Ou eu estou tão ansioso, mas tão ansioso que eu não preparo, né, as coisas que tenho que fazer para o trabalho. E por aí vai. Então isso começa a travar, se torna um sentimento, tanto psicológico quanto fisiológico, maior do que eu. E aí vem esses transtornos de ansiedade. E aí pode desenvolver diversas coisas, como síndrome do pânico e tantas outras coisas que se não tratado logo no começo, lá pode nos levar a coisas ainda mais difíceis de lidar no nosso dia a dia. Até com depressão, né? Você falou do pânico, mas até a depressão também, se eu não me engano. A ansiedade Sim, crônica, assim, ela pode te jogar para baixo, né? Num outro período. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que ficar esperto. Do ponto de vista fisiológico, vamos dizer assim, do ponto de vista orgânico, né? É onde eu consigo mexer, né? Diferente de você. Do ponto de vista orgânico, por exemplo, eu tenho falado aqui, eu estava fazendo uma semana de lives, né? Ontem eu lancei um curso sobre suplementação e nutrição na ansiedade. Quem tiver aí, depois vocês podem conhecer o curso, a inscrição com bônus acaba hoje, enfim. Mas do ponto de vista fisiológico, eu consigo, como nutricionista, interferir. Então, deficiência de nutrientes assim, já está bem demonstrado que deficiência de algumas coisas pode te predispor à ansiedade. Por exemplo, o magnésio. Se você tem deficiência desse nutriente, você acaba tendo uma excitação anormal no seu cérebro. Isso, assim, isso é orgânico mesmo, né? E isso acaba, por exemplo, aumentando o teu risco de ter insônia, teu risco de ter ansiedade. E a suplementação dele tem se demonstrado benéfico para insônia, para ansiedade, para mesmo para depressão. Só para citar também a vitamina D, que eu não falei nessa semana, mas a deficiência de vitamina D também tem uma associação, eles conseguem associar pessoas que têm deficiência de vitamina D, geralmente também têm uma tendência maior a ter ansiedade, ou pessoas com ansiedade geralmente têm uma tendência maior de ter deficiência de vitamina D, né? Então, assim, a gente tem que ficar esperto com diversos pontos da nutrição, por exemplo, né? E do ponto de vista psicológico, vamos dizer assim, né, quando um paciente ansioso chega para você no consultório, quais são as ferramentas que você consegue oferecer para eles, assim, para citar, para o pessoal conhecer mesmo, sabe? Porque tem muita gente que vem aqui com medo de psicólogo, com medo às vezes do psiquiatra. Eu falo, não, você também, a nutrição não vai resolver todo o problema, né? Você também tem que ter um acompanhamento com essas pessoas. Então, quando ela chega no seu consultório, por exemplo, quais são as ferramentas que a psicologia dispõe? Geralmente, o que a gente acaba vendo nesse contexto, principalmente nessa questão da ansiedade? As pessoas têm o costume de dizer, olha, eu comi demais porque eu estava ansioso, né? Eu não consegui manter essa dieta, eu não consegui manter a minha alimentação da maneira adequada por conta da ansiedade. Por que isso acaba acontecendo? Porque quando a gente come algo que a gente gosta, há um alívio ali quase que total. E isso vai incluir o sentimento, né? Vou me sentir bem a partir da hora que eu me alimento lá com, por exemplo, carboidrato ou alguma gordura
né, um doce, alguma coisa nesse sentido, sempre vai gerar um bem-estar. Então, na verdade, não é que a gente está comendo por ansiedade, a gente está buscando um alívio imediato para coisas que a gente não consegue resolver. Né? Dois mecanismos são extremamente importantes dentro do consultório psicológico para se tratar a ansiedade. Primeiro, a nossa consciência de que não temos controle de tudo. Então, sempre que eu quero controlar tudo, né, qual é o próximo passo, o que eu vou fazer hoje de manhã, o que eu vou almoçar amanhã, esse controle, essa necessidade de um controle que eu não tenho, muito importante a pessoa saber, não existe esse controle. Ele faz com que essa ansiedade comece a se tornar cada vez maior e mais próximo de uma ansiedade patológica. Então eu quero controlar, eu quero garantir, né, as coisas. É impossível. Então isso eleva a ansiedade lá em cima. E a outra coisa que é muito importante se trabalhar no contexto do setting terapêutico é o delírio de perfeição. Então há um delírio de perfeccionismo. Porque quando eu digo assim, olha, eu quero ser perfeito, eu criei uma ideia. Que primeiro eu já não sei se ela é perfeita. A chance dela ser perfeita é muito pequena, porque qual a minha capacidade como um mero ser humano, né, mais um aí da fila dos seres humanos, de criar algo perfeito? Eu posso criar várias coisas, mas assim, não sei se elas estão perfeitas. E vou perseguir a vida toda, muitas vezes, essa perfeição. Então nós temos que escapar desse delírio de controle e desse delírio de perfeição. São duas coisas que levam muito à ansiedade. Porque se eu tenho que ser perfeito, eu tenho que deixar tudo pronto, preparado. Né? E se eu não for, eu vou me frustrar. Então é muito nessa linha da logoterapia do Viktor Frankl, que vai trazendo realmente esse sentido à vida do ser humano. Né? O sentido não está mais em ter e nem em ser algo, mas sim no ser humano. Né? No próprio que aquilo nós podemos produzir enquanto seres humanos, e não enquanto uma carreira, enquanto uma condição, enquanto uma estrutura específica, mas sim enquanto ser humano. Muito bom, muito bom, muito bom. Excelente. Excelente. Eu me vejo, sabe, eu tive problemas assim de ansiedade crescentes no ano passado, eu até estava contando pro pessoal aqui, enfim, engordei também. E tudo que você falou é exatamente isso, né? É exatamente assim que a gente... esse caminho que a gente acaba percorrendo e se perde no meio do caminho, né? É muito bom. Sim. Você comentou do pessoal que come em busca de um prazer imediato, né? Que esse prazer alivia todo esse estresse. É o que eu explico pro pessoal aqui na TPM, né? A mulher da TPM, ela quer carboidrato, ela quer doce, ela quer chocolate, né? Por que que ela quer? E existe uma base fisiológica para isso, né? E quando a gente consome o carboidrato, a gente aumenta a insulina, a gente faz com que o organismo tenha um pico de insulina, que é um hormônio, né? E esse hormônio privilegia a entrada de um aminoácido chamado triptofano no sistema nervoso central. Chegando no sistema nervoso central, esse triptofano é convertido então em serotonina, que é aquele neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, né? Aquela coisa que Sim. parece que, nossa, agora a vida parece que tem sentido, né? O cara quando aumenta a serotonina, não, agora sim, né? Tem até uma brincadeira de serotonina, do ser, né? O sentido ali, na brincadeira com o nome. Sim. Então, enfim, é exatamente isso. Exatamente isso. A pessoa, assim, ela tá com uma coisa, assim, fisiológica, e ela tenta garantir isso da forma errada. O fisiológico aqui é até uma questão interessante, né? A gente aprende, eu assisti o curso do Dr. Ítalo, né? Também fiz agora, eu acho que eu assisti o seu, inclusive. Ele comenta, não sei se ele começou assim no seu, mas ele falava da matéria e forma, né? Sim. Falando que o homem tinha matéria e forma, tanto é que no começo, agora ele não faz mais, mas nos primeiros ele fazia na parte material, ele falava de vitaminas, de suplementos, dessas coisas, né? E ele demonstra assim, você tem que ajeitar os dois lados, né? E nós somos constituídos dos dois lados. Você não é só matéria, né? E você também não é só forma, não é só uma definição, você é as duas coisas, né? Então, assim, a gente tem que ajustar... Suas próprias possibilidades, né? Exato, exato. E essas possibilidades, assim, se realizam no plano da matéria também. Assim, é uma coisa complicada, enfim, não vai dar pra gente discutir tanto isso aqui. Se quiser aprofundar, acho que você tem mais capacidade do que eu. Mas a gente precisa, né, deixar o orgânico bem adequado, que acho que é onde eu mexo. Mas a parte da forma, a parte do nosso ser também, é uma coisa que tem que estar em ordem, né? E é uma coisa que
onde eu quero chegar? Uma coisa influencia na outra. Né? Se a parte material está ruim, a parte orgânica, né? É difícil a gente... O nosso conjunto de possibilidades fica cada vez mais restrito, né? Cada vez mais determinado por uma matéria doente, uma matéria, né, que está com deficiências. Enquanto o outro lado também influencia. Eu gosto de citar um estudo de uma psicóloga também, uma doutora chamada Amy Cuddy. Ela tem até um TED sobre isso. Ela mostrava 2 minutos de pessoas em posições... as mulheres faziam posição de Mulher Maravilha, o homem de super-homem, ou de vencedor, né? E depois eles faziam posição de loser, né? De perdedores, aquela coisa retraída, né? Então, assim, ela via que a tua posição física, o jeito que você se comportava diante da vida, né? Aquele jeito, aquela maneira com que você se comportava diante da vida influenciava muito nos teus hormônios. Você tinha variação de 20% da testosterona e do cortisol só por ficar 2 minutos em uma posição. Então, assim... E é muito legal quando você coloca isso. Se você lembra do livro das 12 regras do Jordan Peterson, né? Não sei se você já chegou a ler esse livro. Não. A primeira regra, ela vai falar exatamente disso. Olha então só. ele faz um comparativo a respeito das lagostas. Então as lagostas, elas se relacionam de uma forma em que quando uma delas ganha da outra numa batalha, numa luta específica que elas têm ali no reino animal delas, ela se torna mais forte, até nesse sentido fisiológico, porque ela muda o posicionamento, ela muda a postura. Entendi. Então, quando uma próxima lagosta encontrar com ela e olhar para aquela postura, ela pensa 2 vezes antes de enfrentá-la. Olha só. Você vê que coisa engraçada, muito bom, né? Então ele fala isso na primeira regra ali do livro. Então, quando você coloca essa importância dessa complementação, às vezes nós profissionais não nos atentamos. Porque nós temos, infelizmente, tem uma vertente na universidade que vem colocar assim como se a nutrição ela vai resolver tudo. Né? A psiquiatria vai resolver tudo. A psicologia vai resolver tudo. E na verdade não, a gente precisa um do outro. Eu já tive casos de pessoas, né, no consultório que chegaram lá, olha, eu estou tendo falta de ar, eu estou tendo uma ansiedade muito grande, estou passando mal, suando frio. Você já fez um exame específico, por exemplo, de cardiologia? Não. E a pessoa foi e fez e descobriu que tinha um problema no coração. Que de fato não era uma síndrome do pânico. Então a gente tem que estar munido disso. Né? Tem que estar munido de todos esses contextos externos. E o outro lado também é verdadeiro, né? Tem muita gente que vai no médico achando que está infartando e não é. É só um quadro de ansiedade, Exatamente. né? Então as duas coisas realmente a gente tem que... porque é uma manifestação corporal, né? Do sintoma. Exato. É essa a questão. A gente não é só matéria, mas a gente também é matéria. É isso. As duas coisas estão juntas. A gente é isso. Né? Então, assim, se por um lado a matéria te determina, e ela determina, até certo ponto, é evidente, né? Se você está com uma baixa de vitamina B12, há relatos na literatura, até na Revista Brasileira de Psiquiatria, né? Há um relato de caso muito, muito legal. Uma mulher que tinha, então, estava em depressão, nenhum remédio melhorava a mulher, e aí teve um sujeito que teve a ideia de dosar B12 dela, porque ela também não tinha alterações hematológicas, que é uma coisa característica de B12. Ela não tinha, então ninguém suspeitou. Um indivíduo falou, não, vamos dosar. Dosou, a mulher tinha uma deficiência de B12 assim, gigantesca, ela não tinha B12. Depois de, não sei se foi 4 ou 6 meses de tratamento com B12, ela teve alta da depressão. Ela teve alta psiquiátrica. Falou, não, você não precisa de mais nada. Então, assim, é claro que aquela mulher, ela estava praticamente determinada, o conjunto de possibilidades dela estava determinado por uma deficiência orgânica. Né? Então, assim, é claro que a matéria também determina até certo ponto, mas se é verdade que a matéria determina até certo ponto, a nossa posição diante da vida também determina até certo ponto a nossa vida e a nossa fisiologia, né? Então é essa coisa que você está falando, as coisas se complementam e a gente tem que tratar as duas coisas juntas, né? Sim, até a própria questão do exercício físico, né? Como é difícil você entrar numa academia, num crossfit, sei lá, quando você está com o seu corpo ali, você olha para as pessoas e você fala, puxa, meu corpo não está tão adequado para estar aqui, né? Mas espera aí, justamente eu preciso estar aqui por conta disso.
Né? É claro que toda essa questão da imagem... Tem muita gente, acho que geralmente fala, eu não gosto de musculação, não gosto de academia. Talvez seja uma questão desse tipo, né? Ela tá com... Sim, né, você olha para alguém lá, né? E você vê a quantidade de músculo, e você olha para sua barriga e fala, puxa vida. Você sabe que eu comecei a musculação faz pouco tempo, né? Foi no finalzinho do ano passado. Aí eu fui naquele leg press lá. Nossa, aí o cara colocou 20 quilos de cada lado, eu me matando. Eu falei, meu Deus, não dá. Aí no outro dia eu falei, não vou com 20 não, vou com 10 de cada lado, eu não tô me aguentando, né? Quando eu saí de lá, chegou uma senhorinha, parecia uma portuguesa, assim, gordinha, né? Ela devia, olha, de verdade, ela devia ter uns 70 anos. Ela não devia ter menos, não sei. Ou ela estava muito, não sei. Ela estava muito acabada, né? Não sei. Mas ela botou, acho que somando tudo, tava dando 200 quilos. Eu falei, meu Deus, aí você fica envergonhado, né? Você fica com vergonha de voltar ali. Eu que não vou pegar o leg press depois dela, porque eu vou ter que tirar todas as anilhas, né? Dá vergonha. Mas exatamente, a gente está lá para isso, né? A gente tem que vencer certas coisas, né? Se colocar. Exatamente. Para progredir, né? Exatamente. Tem que manter, porque voltamos naquele tema que a gente estava falando lá no começo, das facilidades. Né? A pessoa vai 15 dias na academia e reclama que ganhou 400 gramas, e aí fala, ó, não é para mim. Poxa, peraí, a gente tem que ter um certo equilíbrio e saber que a gente só vai conquistar isso a longo prazo. Essa conquista não vai chegar de uma hora para outra. Né? É muito difícil, é raro os casos de pessoas que conseguem muito rápido chegar nesse nível e sem cuidar da alimentação, sem cuidar também muitas vezes do contexto psicológico, social, afetivo. Exato, demora. Teve uma paciente minha esses dias que falou que queria ficar igual a Graciane Barbosa. Assim, começando, é difícil, né? É difícil chegar naquele ponto ali, você tem que começar, ó, há muito tempo você tem que ter praticamente uma vida dedicada àquilo, né? Não é uma coisa, né? não é uma está coisa dentro fácil. das possibilidades, né? Está dentro da nossa forma humana, Exato, mas de certa maneira a gente já deixou a desejar lá atrás, né? Se eu quiser ser um campeão mundial de natação hoje, talvez eu não consiga, porque o campeão atual, ele nada desde os 6 anos de idade, e eu fui aprender com quase 20 anos. Então é muito improvável que eu vá chegar lá. Né? A nossa forma ela é ampla, mas ela é reduzida de acordo com a nossa história de vida. A gente fica cada vez mais, né, determinado. A gente é cada vez mais o que a gente é, né? Então, sim, eu acho que a questão de... A gente tem que, talvez, buscar essa questão de ansiedade, né? Que a gente fica imaginando uma forma perfeita. Às vezes a gente tem que se contentar em ser a melhor versão de nós mesmos, né? Contando já com agora. Não dá para me começar, né? É o que você falou, não dá para me começar a querer ser campeão agora, porque eu teria que ter começado lá atrás. Então, assim, acabou, sim, eu tenho que me conformar com tudo que aconteceu e tentar ser a minha melhor forma de mim mesmo daqui para diante, né? Talvez isso reduza um pouco essa expectativa e talvez a própria ansiedade, né? Até porque o que ficou para trás eu não tenho mais como fazer nada, né? Não existe possibilidade de voltar lá atrás e mexer com aquilo. Então, é muito difícil quando a pessoa fica apegada a todo esse passado, fica olhando para isso tudo, achando que isso a determina agora, né? Exato. Quer dizer, eu tenho que olhar e falar, o que eu tenho que fazer com aquilo que ainda me sobrou? Muitas vezes o tratamento com os sentimentos, ele funciona assim. As pessoas se condenam. Eu fiquei com raiva. Eu fiquei com ódio. Peraí, isso é natural. Né? Quem que não tem um sentimento de ira dentro de si? Todo mundo tem. E aí o que eu tenho que fazer com esse sentimento de ira? Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar um ato. Né? Eu tenho que ter um ato perante esse sentimento. Então, muitas vezes, o meu ato de ira pode ser lá e dar com um taco de beisebol na cabeça da pessoa, ou pode ser dar uma corrida em volta do meu quarteirão aqui e me aliviar um pouco e depois refrescar a minha cabeça, né? E tomar uma decisão mais acertada. É isso que determina aquilo que a gente faz e não tudo o que aconteceu lá atrás. Nós vemos contando a nossa história através de uma narrativa. Então, muitas vezes a gente fica naquela narrativa de negatividade. Puxa, eu fui abandonado, né? A minha esposa, minha noiva, o meu pai, quer dizer, são vários abandonos. Eu já estou esperando o próximo abandono. Mas espera aí, eu tenho que olhar que talvez
em meio a todos esses abandonos, algumas pessoas me aceitaram, me quiseram, quer dizer, sempre tem uma narrativa, né? A grama do vizinho ela é sempre mais verde. Né? Ela é sempre mais verde. Por quê? Porque é você que está contando a história dele. Bota ele para contar a história e você vai ver como é que é. Então é incrível, né? Você olha e começa a contar a história do outro, ela é linda, né? Mas quando o outro começa a contar, você percebe as nuances de toda essa história. E começa a perceber que para todo mundo é assim. Né? O desejo lá no final do ano, puxa, quando 2021 está chegando aí, nossa, eu quero comer sem engordar. Né? Eu quero emagrecer sem exercício. O pessoal posta lá no Facebook. Impossível, né? Não dá. Exato. Uma outra questão também que eu acabo me deparando aqui, às vezes a gente abre algumas caixinhas de pergunta, né? Eu tento. Não sei se o pessoal confunde o lugar, né? Porque tem tanta gente, aí a pessoa, não sei, me confunde com outra pessoa. Ou a pessoa tenta desabafar mesmo para ver se, né, se alguém pode ajudar. E assim, eu tento nem responder esse tipo de pergunta porque assim, eu não consigo ajudar, né? Às vezes tem muita questão de, sabe, poxa, meu marido assim, meu marido assado, sabe? A pessoa começa a contar problemas assim, né? Coisas assim, que eu acho que entra nessa questão da expectativa, né? Se a gente fica ansioso quando a gente coloca uma expectativa pra gente, já é difícil da gente alcançar as nossas próprias expectativas, né? Quando essa expectativa está no outro, então eu acho que a coisa tende a se agravar, né? A piorar. Tende a ser ainda pior, porque você, além de estar projetando, né, quando você projeta sobre si mesmo, você ainda tem uma ideia muito rasa, mas tem uma ideia do que você quer. Agora o outro, na maioria das vezes, se não sempre, ele não tem ideia nenhuma do que você está esperando dele. Né? E também não tem que cumprir. Principalmente o homem, incrível, né? Então, principalmente o homem, né? Você não percebeu, exatamente. Não percebi. O que aconteceu? Não sei. O corte do cabelo, né? O corte do cabelo que é uma coisa clássica. Puxa vida. A mulher passa a mão e gira e roda e às vezes a gente não vê. Às vezes você tem que falar, quando é uma coisa que você tô precisando muito que a pessoa faça aquilo, fala, né? Ou então é aquela coisa, né? Quando você está esperando muito do outro, não, eu quero que você seja assim. É difícil, né? É difícil. E aí você vai se frustrar inevitavelmente. Inevitavelmente. Porque as nossas expectativas, elas sempre são nossas, né? Eu não tenho que cumprir a expectativa do outro sobre mim, da mesma forma que eu não posso exigir dele que ele venha a cumprir aquilo que ele acha que é necessário. Né? Porque é impossível mesmo. Então, quantas pessoas hoje não se casaram, olha que coisa grave, com uma imagem. Eu olhei lá para aquela pessoa, ela é assim, ela é desse jeito, pum, pronto. Quando vai viver a vida real, sofre. Né? Tem uma história que vai olhar e falar, mas você mudou. Peraí, quem você imaginava que eu era? Então, a gente tem hoje uma vida muito materialista, mas é naquele sentido material, não financeiro. É num sentido material mesmo que nós não conseguimos olhar 20 centímetros além do nosso nariz. Então, isso acaba limitando muito as pessoas. Né? A gente vê, eu vejo os posts que você sempre coloca e tem ali acompanhado lá a vitamina C, toda aquela questão, puxa, magnésio, a B12 e a depressão. Então, sempre indico, né, para as pessoas, quando chegam com sintomas clínicos, eu falo, olha, dá uma olhada nesse post, ó, dá uma olhada nisso daqui, vamos ver se existe essa possibilidade. Né? Em algum caso, busque esse auxílio terapêutico, esse atendimento, porque é necessário. E quando você fala assim, olha, a pessoa chega aqui e me pergunta, começa a me contar do marido, começa essa necessidade, né? Nós não temos mais tempo para ouvir uns aos outros. Infelizmente, hoje a nossa resposta ela é sempre rápida. Por quê? Porque enquanto eu estou falando, né, você já está pensando naquilo que vai responder e às vezes eu nem lembrei que de fato você falou, por conta dessa ansiedade. Né? Há uma ideia aí do mundo que eu tenho que saber de tudo, né? Igual aqueles comentaristas da Globo News, né? O cara comenta futebol, política, aviação, tudo ao mesmo tempo. Né? Como se ele soubesse de tudo e às vezes ele não sabe de nada. Então é incrível, a gente acaba criando isso em nós. Eu tenho que responder, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que realizar as coisas. Não tenho, né? Eu tenho que ter aprender, opinião, né? Eu tenho que... exato, é uma coisa... Você sabe que o exercício de contemplação amorosa do Ítalo, né?
Ou mesmo o exercício eu não sei se é exatamente o mesmo, mas a questão também do ficar quieto 10 minutos, né? É uma coisa que ajuda demais, né? Quando você tá. Porque assim, eu me peguei, né? No início do ano também, a ansiedade eu vi que estava começando a voltar, eu falei, calma, tem que ter calma. E uma coisa que ajuda muito nesses exercícios é porque quando você fica quieto, quando você tenta ficar quieto e geralmente contemplando alguma coisa, o céu é um exemplo, eu acho que muito bonito disso, né? O céu tá ali, né? Principalmente quando tá estrelado, é bonito, né? Agora mesmo eu estava olhando pro céu, nuvem passando, a nuvem estava baixa, a nuvem passa, a nuvem passa, a nuvem passa, mas a nuvem passa, tem uma estrela lá que continua lá. A coisa passa. Então, assim, isso nos ajuda a ver que há coisas na realidade que evidentemente passam, e passam rápido. Hoje em dia a gente está com esse contato de informação que passa rápido, né? Muito Instagram, muito esse tipo de coisa. Mas há sempre algo que permanece. E esse algo que permanece, assim, ele realmente está ali. Eu fiquei imaginando, hoje eu vi Vênus, até o Ítalo também postou uma fotinha de Vênus, né? Postou uma foto, né? Vênus bonito. Você fala, cara, é desde que o mundo é mundo. Essa estrela faz o mesmo caminho. Né? No céu, tal, de acordo com as estações do ano. Desde que o mundo é mundo, isso é assim. Quando a gente faz esse tipo de exercício, esse tipo de contemplação, a gente, pelo menos para mim, funciona, né? Não sei se você trabalha com isso assim. Dá uma certa Não tem para quem não calma. funcione. Não tem para quem não funciona. Te dá uma certa calma que você fala, cara, por mais que exista essa coisa que passa, que me deixa agitado, ansioso, tem uma coisa que permanece, essa coisa sempre está ali e pode acontecer o que for, essa coisa vai continuar ali. Né? Então, a gente tem esse aspecto da nossa vida, né? Pode acontecer o que for com a gente, né? Então, no meio dessa crise, no meio desse corona, poxa, a gente tem que parar e pensar, há algo que sempre permanece, né? E isso, de certa forma, nos estabiliza, nos tranquiliza de uma forma, assim, enorme. Sim, e é uma garantia, né, Renan? É uma garantia de algo que eu espero. Né? É uma esperança real. É quando você fala assim, eu olho lá para o céu, eu vejo lá Vênus, eu vejo a Lua, e amanhã ela vai estar aqui. Ela vai estar. Olha que Não, coisa não tem que ter dúvida, fantástica. né? Isso que é legal. É desde que o mundo é mundo. É coisa de retardado, você fala, não sei se amanhã ela vai estar. É coisa de retardado, meu filho. É desde que o mundo é mundo, isso daí tá aí. Isso, Sim, um perfeito. pensamento um pouco cientificista, né? Que a gente Isso. imagina, a gente só quer negar tudo, a gente só quer negar, e acaba perdendo, acaba deixando passar. Exato, É, exato. tem até dentro da literatura católica, né? Não sei se tem alguém que tem outra religião, até me perdoe por entrar nesse contexto, mas Aproveita, tudo é aproveitável. quando a gente olha para a Santíssima Virgem Maria como a estrela do mar. Então, o que é estrela do mar? Por que ela ganha esse nome? Porque os navegantes perdidos, elas se olhavam para uma estrela, né, e sabiam o caminho do qual eles tinham que seguir. Quer dizer, independente de uma questão religiosa, isso é fantástico. Né? Isso é algo que nos traz de novo para esse caminho. Né? Você estava falando agora da pandemia e tudo isso. Quanto desespero, quanta coisa, quanto barulho. Né? Algumas pessoas me ligaram, outras até eu atendi por chamadas de vídeo, e elas falavam, o que eu faço? E eu falei assim, a primeira coisa, se liga a televisão. Não fica aí vendo isso o tempo todo. Né? Porque é isso que vai te fazer entrar nesse barulho e numa histeria desnecessária. E nós precisamos fazer o quê? Olhar para dentro de nós. Né? Vamos aproveitar, pô, eu tenho 2 filhas aqui em casa, tem uma de 6 meses, eu estou conhecendo ela agora, porque quase nunca eu estou aqui em casa. Né? E uma filha de 6 anos, quer dizer, estou vendo coisas que eu não via no dia a dia. Minha filha mais velha, caíram os 2 dentes da frente aqui, a dupla de ataque, né, caiu. E aí agora eu estou vendo crescer, os outros 2 já estão apontando ali. A minha mais nova hoje, vimos lá o começo do primeiro dentinho ali. Quer dizer, essas coisas elas vão ficar. Eu posso ir embora, elas podem ir embora, minha esposa pode ir embora, mas isso vai ficar. Aonde? Eu não sei, mas vai ficar. Está no nosso ser. Está no nosso ser, né? É aquela coisa tô até vendo o livro aí do Olavo, né? O finalzinho do filme do Olavo. Quem não assistiu o Jardim das Aflições, do professor Olavo, é fantástico, né? Ele fala, uma folha que balançou, ela não desbalança, né? Isso entrou na realidade, né? E se ela entrou, ela fica de alguma forma. Então, assim, no fundo, na pior das hipóteses, né?
por mais que tudo passe, algo sempre fica, algo sempre permanece. E o que você falou, isso é fundamento de esperança, né? Isso que você falou foi fantástico. Isso é o fundamento de uma esperança, né? Da onde a gente pode se firmar e nesses casos, né? Isso combate a ansiedade assim de uma maneira excepcional. Sim, e combate essa necessidade de controle e de perfeição. Perfeito. Quando a gente olha para isso... Na causa, né? A coisa ataca na causa. Na causa. Na causa. Exatamente. É isso que a gente precisa. Muito a gente bom. precisa ter uma semente de esperança real, mas é uma esperança daquilo que não passa. Quando você faz essa reflexão da Lua, é algo fantástico, é algo que faz com que a gente centre novamente a nossa humanidade. A gente centra de novo. A gente sai dessa coisa maluca que se tornou a vida humana hoje em dia. Que muita gente não tem uma vida humana. As pessoas têm hoje caricaturas. Então, Exato. quando eu paro e contemplo, nesses minutos de silêncio, eu contemplo algo, eu consigo olhar para dentro de mim, eu começo a escutar coisas que eu não escuto no meio do barulho. Tem muita coisa que a gente não escuta nesse dia a dia. Quando o Ítalo fez esse exercício, mesmo no Close Friends dele, os depoimentos que apareciam ali eram coisas fantásticas. Eram coisas que, às vezes, num trabalho de consultório, a gente leva meses para ouvir. E as pessoas conseguindo, com 10 minutos ali de silêncio e reflexão, olhar e perceber, e entender. É engraçado, né? Você tá parado, olhando para alguma coisa, né? Tentando ficar quieto e do nada, pô, encaixou, né? É engraçado, parece que alguma coisa encaixa e você volta a entender como é que a coisa funciona, você volta a se localizar, né? Você volta a entender onde você está. É uma coisa assim impressionante, que é o que a gente não tem, né? Acho que eu estava olhando o céu agora, eu fiquei pensando a quantidade de estrelas que a gente não vê mais, né? Então, por mais que o céu seja bonito, ele é muito mais bonito que isso. A gente não vê porque ele está no meio da cidade, né? Não sei onde você mora, mas eu estou aqui em São Paulo, então você já não vê quase nada. E a gente não para mais para olhar, né? Eu estava olhando aqui por uma brecha assim de 2 telhados, eu estava conseguindo ver o céu bonito. Mas você imagina as pessoas quando... Você falou que a gente vive uma caricatura de vida humana, né? Porque assim, antigamente era uma coisa que a gente não conseguia ter um contato com esse tipo de coisa, acho que muito maior, e talvez a gente conseguia ficar mais centrado, né? Mais localizado no nosso, né? Nosso mundo, na realidade mesmo, como um todo, né? Então, acho que falta Sim. bastante esse tipo de exercício. É aquilo que o Dr. Paulo Pacheco sempre coloca, a nossa fuga da realidade. Porque, assim, quanto mais a gente fugir da realidade, mais a gente vai sofrer desnecessariamente. Por quê? Porque você vai ficar numa falsa esperança. E um dia a realidade vai bater na sua porta, não adianta. Exato. Do ano passado para cá, eu perdi 16 quilos. 16 quilos. 16 quilos. Até nem sei se foi da maneira adequada, porque eu não busquei um profissional. Não façam isso em casa. Eu fiz por conta. Mas na época, minha esposa começou a fazer um trabalho com um nutricionista, e eu comecei a perceber, eu falei, nossa, mas parece que ela come umas coisas boas também, né? Que a minha imagem do nutricionista era aquele cara que iria olhar para mim e falar assim, olha, sua vida acabou aqui. Agora você não come mais nada. E eu vi que ela comia muita coisa boa, eu falei, nossa, parece que tá legal essa coisa aí. Comecei a seguir alguns passos e comecei a buscar por conta e reduzir drasticamente o carboidrato. Me senti durante 15 dias que eu iria assassinar qualquer pessoa que aparecesse na minha frente. É uma irritação extrema, mas depois parece que eu fui acostumando. Fui me acostumando e eu perdi ali 16 quilos fazendo uma dieta que eu comia praticamente só ovo toda noite. Então era ovo cozido, era ovo frito, ovo no micro-ondas, era ovo batido, ovo mexido, né? E reduzi bastante as quantidades de comida nesse período. E assim, eu comecei a perceber, olhando para mim mesmo, que não uma questão somente de autoestima ou de corpo, mas realmente foi uma vitória sobre mim. Porque eu sempre tinha uma desculpa, eu dizia assim, olha, o dia que isso me incomodar, eu vou lá e resolvo. Mas me incomodava todos os dias, e eu nunca resolvia. Então é engraçado, a gente vai criando uma coisa que não é real. Né? Não era real aquilo. Não, eu tô bem assim, não tô bem, né? De fato, eu não estava bem. Eu subi uma escada, eu não conseguia respirar mais. Então,
é uma coisa que eu precisava realmente acordar. E eu tive que fazer isso para perceber, né, o quanto a qualidade da minha vida ela melhorou depois de eu fazer essa mudança, essa reeducação. Então, eu não fiz regime, eu não fiz dieta, eu me reeduquei. Né? Hoje eu como aí bastante coisa que é ruim de comer, que não devia se comer, mas com muito menos frequência, em muito menor quantidade, consigo aí, principalmente durante a semana, manter uma alimentação balanceada, né? Tomo algumas suplementações, inclusive iniciei o Whey, depois de algumas caixas de pergunta aí com você, né? E tenho tido resultado, tenho visto que isso realmente, né, coenzima me ajudou muito, o MCT, né, a redução do carboidrato até as 3 da tarde, foram várias coisas que me auxiliaram muito, né? Parecia que chegava 10 horas da manhã, parecia que eu tinha que voltar para a cama. Eu estava em pleno vigor de trabalho. 3 horas da tarde, a mesma coisa. Então, depois que eu comecei a ajustar isso, a coisa realmente se organizou. Sabe? Teve uma mudança, assim, drástica ali no contexto da produtividade e da qualidade de vida. Quando a gente acerta essa questão também a parte orgânica, né? A estabilidade de humor que a gente ganha é uma coisa que aumenta demais, né? Tem um estudo, por exemplo, com pessoas que eram sensíveis ao glúten, né? Pessoas que são sensíveis ao glúten é assim, a pessoa ela não é alérgica, não adianta fazer exame que não dá nada no exame, mas quando ela come glúten, ela geralmente se sente um pouquinho mal. Aí esse estudo, né, foi ver as alterações de humor dessas pessoas. Então, assim, eles administravam glúten para essa pessoa, numa cápsula, então a pessoa não sabia o que estava tomando, e avaliavam o humor da pessoa ao longo de uma semana. Eles viam que uma dose de glúten era capaz de piorar o humor da pessoa durante uma semana para as pessoas que são sensíveis ao glúten. Então, assim, essa parte, o equilíbrio orgânico, né? Como a gente tem que achar o equilíbrio orgânico, deixar as coisas em ordem, evitar deficiências de vitamina, identificar sensibilidades alimentares. Os ansiosos, geralmente, é um grupo de pessoas, o pânico também, são pessoas que tendem a ter sensibilidades alimentares, tá? Como ao glúten e a diversas outras coisas. É mais frequente o pânico e a ansiedade em pessoas que têm essas sensibilidades. Então, assim, individualizar a coisa para tentar identificar esse tipo de coisa e ir corrigindo, né? Para deixar essa parte orgânica cada vez melhor, para que a gente consiga se instalar na realidade mesmo, de fato, né? Conseguir viver melhor Sim. na realidade, ser a melhor forma de nós mesmos e progredir. Porque quando você não consegue cuidar nem do seu corpo, como é que você vai cuidar do resto? Exato. E não é cuidar, não é cuidar para virar um corpo perfeito, fisiculturista. Não é isso. É cuidar, né, minimamente. Então, assim, eu não consigo nem dizer não para um pedaço de torta. Né? Como é que eu vou conseguir dizer não para os ímpetos e paixões desordenadas que me levam a ter uma vida infeliz? É impossível. É impossível. Né? As pessoas muitas vezes vão olhar para relacionamento, né? Como que eu vou me liberar daquela pessoa que tem um relacionamento abusivo, né? Daquele abusador, se eu não consigo ter um relacionamento bom com a minha própria alimentação? Chega a soar como uma coisa estranha. Você imaginar, peraí, você não consegue dizer não com um pedaço de torta? Você vai dizer não para essa pessoa que está aí te envolvendo num contexto psicológico, que está aí abusando de você, que está aí destruindo o seu caráter, destruindo o seu ser? Você não consegue. Então, a importância dessa junção, ela é extrema. É extrema, né? Vamos pensar que fosse um tripé aí, né? Vamos, né, colocar aí um contexto espiritual também. Uhum. A gente precisa, né? Precisa que Tirar esses uma das 3 partes contextos estejam equilibrados aí. Né? Uma psicologia que viesse para simplesmente querer dar solução para tudo num ponto de vista psíquico, não vai dar conta. Pode ir até a página 3. Né? Dentro aí do seu trabalho, você pode chegar longe também, mas tem um lugar que vai parar. É inacessível. Né? Então a gente necessita desse apoio e desse suporte. Então, quando a gente olha para os nossos relacionamentos, a gente vai ver
se eu não me relaciono bem com minha própria alimentação, como eu vou me relacionar bem com os meus pares, com outro ser humano? Vai ser muito difícil. Então a gente vai levando de qualquer jeito, né? Legal. Legal. Pessoal, eu espero que eu tenha convencido vocês da importância do acompanhamento psicológico, né? Eu gosto muito de indicar, às vezes, quando aparece esse tipo de pergunta, assim, eu respondo, procura fulano, procura Beltrano, né? Porque, assim, tem um limite, né? A gente tem que abordar as coisas, toda a situação de diversos ângulos. E a ansiedade, que é o que a gente está tratando aqui, é uma coisa que tem que ser abordada de diversos ângulos, né? Não adianta chegar para mim só com magnésio, assim, eu não consigo resolver tudo, né? Então, às vezes, na área da psicologia, você também precisa dessa parte nutricional para ajustar as coisas, né? Psicólogo faz atendimento online, né? Sim, atualmente é o único atendimento que a gente está fazendo, né? Então, Porque o CRP já pediu o cancelamento dos atendimentos presenciais e nos liberou em todas as escalas aí para atendimento online. então, pessoal, Mas segue desculpa, perdão. Segue o José Hugo, né? É José Hugo Furlan, né? isso, Só segue ele também. um N no final, vai. Procura ele para o atendimento. Eu vou divulgar o teu Instagram aqui de novo, depois que terminar a live. Procura ele para atendimento, porque assim, na própria psicologia há linhas também, né? Assim como tem um fulano que gosta mais de low carb, tem um fulano que gosta mais de, sei lá, outro tipo de dieta. Na psicologia há linhas, né? E esse tipo de linha aí é você parte para a parte de logoterapia também, né? Mistura outras coisas. Sim. É uma linha fantástica. Eu iniciei na área cognitiva comportamental e aí, de repente, comecei a perceber uma necessidade de partir para esse lado existencial do Viktor Frankl e outros autores que tratam essa linha teórica. Muito bom, muito bom. Então segue o cara que é um psicólogo que eu consigo recomendar. Esse daí eu já vi uma live sua, acompanho um pouco do seu perfil. Gosto muito, gostei muito de tudo que eu vi. Tá bom? E José, obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo por ter vindo aqui. E continuarei recomendando, né, também o Renan, os seus posts, né? Até envio para algumas pessoas, porque é extremamente importante. Se a gente não conseguir, né, calçar o sapato no pé, como é que a gente vai andar? Então, eu acredito que a base de tudo aí está também nessa questão orgânica. Se não tiver bem cuidado, e eu é que agradeço a oportunidade de estar junto aqui, espero que a gente possa mais vezes repetir esse momento, trazendo outros temas, e vamos seguindo em frente nessa nossa narrativa com sentido. Muito bom, muito bom. E só para terminar, não sei se tem pessoal do seu também, eu lancei um curso de nutrição prática na ansiedade e sobrepeso, onde eu tento atrelar as duas coisas juntos, tá? Então, quem quiser, até hoje, vocês ganham um baita bônus, um baita desconto, depois eu vou colocar aqui pro pessoal. Se vocês se interessarem. Qualquer um pode fazer, assim? É só nutricionista ou... Não, qualquer um, e vai ser de modo muito prático. Eu vou da ansiedade quanto do sobrepeso. E tem um monte de bônus. Um dos bônus, inclusive, é uma consultoria comigo. Tem bônus de TPM, tem bônus de cansaço, tem bônus de suplemento para cognição, memória, enfim. Pessoal, dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar, tá bom? Não dá para perder, hein? Depois você me manda o link aí, porque eu também não quero perder essa possibilidade aí. Porque, né, vou usar aqui na prática e consequentemente, traduzir também para o consultório. Né? Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, Renan. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.